Fala aí, mergulhador! Nesse vídeo você vai conhecer um dos projetos do ecossistema Spring que mais deixa as pessoas de queixo caído. Primeira vez que eu vi ele funcionando, eu achei que era tipo magia, sabe? De tão louco que o negócio é. Com esse projeto, você vai escrever muito menos código na sua camada de persistência. Mas ao mesmo tempo que é um projeto muito massa e que você precisa aprender para não ficar para trás no mercado, na minha opinião ele tem uma funcionalidade que, se for usada de forma excessiva, pode ser prejudicial, pode atrapalhar a legibilidade do seu código. Então, eu vou te mostrar também, não só a parte boa, se você já conhece a AlgaWorks, sabe que a gente gosta de mergulhar fundo na tecnologia, né? Então, fica tranquilo que eu vou também te alertar sobre alguns perigos em algumas funcionalidades dessa tecnologia, tá? Mas antes de continuar, eu quero te pedir uma ajuda. Esse conteúdo precisa chegar para mais pessoas, porque dessa forma a gente consegue elevar mais o nível de programadores no Brasil, né? Então, o que eu peço para você é, depois de curtir o vídeo e se inscrever no canal, compartilha o vídeo com seus amigos nos grupos do WhatsApp, do Telegram e do Facebook. Isso vai ajudar muito não só o nosso canal, como todo o mercado. Então vamos lá, o projeto que nós vamos mergulhar aqui nesse vídeo é o Spring Data JPA. Eu estou aqui no site do Spring, spring.io, e vou acessar o menu Projects e Spring Data. Spring Data é um projeto e dentro desse projeto a gente tem um subprojeto chamado Spring Data JPA, que é focado em ajudar a implementar repositórios JPA com muito mais produtividade. Bom, explicando de uma forma simples, caso você ainda não conheça, repositório ou repository é um padrão de projeto onde você tem classes com métodos para consulta e manipulação de dados em uma fonte de dados. E essa fonte de dados pode ser um banco de dados relacional, por exemplo, ou ainda um arquivo em disco e etc. Mas para a gente implementar um repositório na mão, a gente dá mais trabalho e gera muito código boilerplate, né? Código boilerplate é aquele código repetitivo que a gente sempre tem que ficar colocando, sabe? Então, na implementação dos nossos repositórios, será que teria alguma forma de reduzir esse código boilerplate? Será que teria alguma forma de funcionalidades comuns, por exemplo, listar o CRUD, né? Cadastrar, excluir, atualizar e entre outras coisas. Será que teria alguma forma de reduzir a quantidade de código boilerplate? Tem sim, o Spring Data JPA vai solucionar isso também. Ele elimina boa parte do código boilerplate, inclusive. Com o Spring Data JPA, na maioria dos casos, nós precisamos criar apenas uma interface Java com os métodos que queremos, e o Spring Data JPA mesmo implementa eles automaticamente em tempo de execução para a gente. Mas apesar dele fazer coisas que parecem mágica, o legal é que a gente não perde o controle. E se for necessário, a gente consegue até criar métodos com a nossa implementação também. Então, o Spring Data JPA ajuda a gente sim a eliminar código, mas não tira a nossa liberdade, né, para customizar as coisas que a gente com certeza vai precisar, principalmente em projetos médios e grandes, né? Então vamos colocar a mão na massa para você aprender agora na prática como usar o Spring Data JPA. Eu já tenho um projeto pronto aqui. Daqui a pouco a gente abre essas classes e você vai entender melhor, mas é um projeto bem simples. A ideia aqui não é te ensinar a criar um projeto com Spring Boot. Espero que você já conheça isso. Inclusive, a gente tem vídeos no nosso canal sobre Spring Boot, caso você ainda não tenha conhecimento, tá? Esse aqui é um projeto Spring Boot, porém sem Spring Data JPA ainda, tá? Vamos focar nisso, Spring Data JPA. Bom, para a gente usar Spring Data JPA em um projeto Spring Boot, aqui na ideia que eu estou usando, que é a Spring Tool Suite, eu vou clicar com o botão direito no projeto, aqui na opção Spring, e nessa opção Add Starter. Aqui nós vamos adicionar dois starters do Spring Boot. O primeiro vai ser, vamos colocar aqui JPA, ó, Spring Data JPA, é o primeiro starter. E o segundo vai ser o H2. Então aqui nós estamos adicionando duas dependências, né? O próprio starter do Spring Data JPA, que é a tecnologia que a gente vai estudar, e o H2 é um banco de dados em memória. Eu poderia usar MySQL? Poderia, só que com o H2 a gente consegue testar mais rápido, porque não tem que configurar nada, né? Como é um banco em memória, fica mais fácil para a gente fazer aqui. Eu vou fazer as alterações no .xml. .xml está aqui. Então, só para você entender aqui, ó, essas alterações que eu fiz agora foram exatamente essas duas dependências aqui. Enfim, adicionamos então o Spring Boot Starter Data JPA e o H2. Quer dizer que se você não estiver usando o Spring Tool Suite, você não vai ficar perdido, é só você colocar essas duas dependências aqui, que vai funcionar para você também. Tudo certo até aqui? Beleza.
Agora que a gente adicionou o Spring Data JPA, o JPA já veio para o projeto também. Então, a gente tem aqui ó, todas as dependências do que a gente está usando no projeto. Além do Spring Data JPA, a gente tem também o JPA, a implementação, o Hibernate. Por isso, eu vou vir aqui nas nossas entidades, eu tenho código comentado aqui, eu vou descomentar ele. Nossa, Thiago, por que você trouxe código já pronto? Eu trouxe porque não é o foco aqui a gente falar de mapeamento com JPA. A gente tem, inclusive, vários vídeos sobre JPA, sobre mapeamento de entidades com JPA no nosso canal do YouTube também, tá? Então, aqui só para a gente deixar mapeadas nossas duas entidades, bem simples isso aqui, tá? A gente tem duas entidades, a entidade produto e a entidade categoria, tá? Os produtos, eles estão, na verdade, dentro de uma categoria, apenas uma categoria, certo? Por exemplo, poderia ter aqui picanha, um produto picanha, na categoria carnes, tudo certo? Beleza. Mais uma coisa que eu tenho que te mostrar é que aqui em Source Main Resources nós temos o arquivo data.sql. Esse arquivo aqui, ele vai carregar para a gente alguns dados no nosso banco de dados, no H2, para a gente ter uma massa de dados de teste, certo? Só para não começar com um banco de dados zerado, a gente tem que cadastrar coisas na mão, já começa então com um banco de dados já carregado com alguns dados, bebidas, carnes e refrigerados. Tudo certo até aqui. Agora nós vamos criar o nosso primeiro repositório. Eu vou criar um repositório de produtos, ou seja, eu quero criar um tipo aqui que vai ajudar a gente a manipular dados de produtos, a consultar, a salvar, a excluir, etc. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui no pacote e vou criar uma interface. Você pode estar começando a achar estranho. Peraí, por que você vai criar uma interface e não uma classe? Você já vai ver. Eu vou criar dentro do pacote repository. Criar o pacote e vou chamar aqui de produto repository. Beleza, essa aqui é a interface que representa o nosso repositório e por isso eu vou anotar ela com @repository. Essa anotação, tá vendo que ela é do Spring, né? Então, essa anotação aqui indica que esse tipo aqui, que essa interface é um repositório. No final das contas, é um componente Spring, mas com a semântica de repositório, tá? Então, é quase a mesma coisa de usar esse @component aqui, tá? Eu estou dizendo então que é um bin do Spring que vai ser gerenciado pelo Spring, só que com uma semântica diferente, tem a semântica de ser um repositório. Isso aqui, claro, afeta algumas coisinhas, por exemplo, algumas exceções elas são traduzidas, enfim, tem algumas modificações aqui quando a gente anota com @repository, mas eu não vou entrar em detalhes aqui para não confundir nesse momento, tá? Só entenda que é um componente do Spring com a semântica de um repositório. E continuando aqui, nós vamos estender, essa interface vai estender uma outra interface chamada JPA Repository. Essa interface aqui, ela é do Spring Data, tá vendo? Ó, Spring Framework.data. Ela é do Spring Data JPA. Então nós estendemos ela e aqui nós especificamos o tipo do parâmetro, type parameter aqui, né? Tem que passar dois parâmetros aqui. Nesse T, nós vamos passar qual que é o tipo da nossa entidade, produto. Nós queremos um repositório para a entidade produto, ou seja, nós queremos consultar e manipular dados de produtos. E no segundo parâmetro, nós passamos qual que é o tipo do ID. Qual que é o tipo do ID do produto? Olha, é long, tá vendo que é long? Então, nós passamos aqui long. Beleza. Por enquanto, não vamos declarar nenhuma assinatura de método aqui na interface, tá? Apenas criamos a interface, estendemos JPA Repository, passando aqui os parâmetros de tipos, anotamos com @repository e só isso, tudo bem? Ok. Agora veja que nós temos também a classe Produto Controller. Produto Controller aqui é um controlador que vai atender requisições HTTP, né? Então, a gente vai implementar métodos aqui que recebem requisições HTTP e a gente vai devolver uma resposta. Então, basicamente, a gente vai implementar aqui endpoints de uma REST API. Não é foco aqui desse vídeo, fica falando de o que é uma REST API, enfim. A gente tem também outros vídeos aqui no nosso canal do YouTube falando com esse foco, tá? Como que é o foco? O foco é Spring Data JPA, vamos falar sobre isso, tá? Então, aqui eu já tenho a classe com essas anotações. Quer dizer que quando eu acessar um endpoint aqui, ó, vou acessar agora a ferramenta Postman.
Com Postman a gente pode colocar assim, ó, localhost, que é onde nós vamos levantar o servidor local, 2.8080, que é a porta padrão quando a gente levanta a nossa aplicação que a gente tem ali. E vou chamar aqui /produtos, certo? Aqui, ó, exatamente esse mapeamento que a gente fez aqui. Então, quando a gente fizer isso aqui, deveria retornar alguma coisa, mas claro, não tem nada implementado, por isso que não está retornando nada. Vamos implementar um primeiro endpoint para a gente usar aqui o nosso repositório que a gente já criou, apesar de ser só uma interface. Lembra que eu falei no início que parece mágica? Daqui a pouco você vai ver por quê. Eu vou criar um método que retorna uma lista de produtos. Vou chamar esse método de consultar. E aqui eu quero consultar uma lista de produtos e retornar essa lista de produtos. De onde eu vou consultar isso? Eu vou consultar isso do repositório. Eu vou chamar aqui produto repository. E aqui eu faço assim, ó, return produto repository. Ponto. Será que vai ter algum método? Porque a gente não criou nenhum método aqui. Mas lembra que a gente estendeu uma interface. Então, vamos ver aqui. Se a gente estender uma interface, pode ter mais métodos, né, que a gente não está vendo ali. E olha só, e tem mesmo, tem vários métodos aqui. Find all, ou seja, pesquisar todos, salvar, contar, se existe ou não, buscar todos, buscar por ID, buscar um, excluir, delete, tá vendo? Tem várias coisas aqui. Então, vamos chamar o método find all. Tá vendo que esse método find all, ele vem da interface JPA repository, tá vendo? Então, aqui, a realidade é que nós estendemos uma interface que tem vários métodos declarados. Se a gente, cliquei aqui com Ctrl, segurei o Ctrl, talvez no Windows seja Command, na verdade, que eu uso Mac, talvez no Windows seja Ctrl. E você clica aqui e você vê a declaração dos métodos nessa interface. Você vê também que essa interface estende outra interface, que estende outra interface. Enfim, tem vários métodos aqui que essas interfaces declaram. Beleza? Então, vou chamar esse find all. E agora nós vamos injetar aqui uma instância, né? A gente quer injetar aqui uma instância de uma implementação de produto repository. Porque lembrando, produto repository é uma interface. A gente não consegue instanciar uma interface, né? Mas eu posso injetar aqui usando o auto-ride, né, do Spring, eu posso injetar aqui uma implementação de produto repository. E eu posso rodar aqui e vai funcionar. E aí você pode estar achando estranho nesse momento se você nunca viu o Spring dele JPA, porque você vai pensar assim, mas espera aí, cadê a implementação dessa interface? Né? Aí que está a mágica do negócio, porque o Spring Data JPA vai fornecer uma implementação dessa interface aqui. Existe uma implementação dessa interface que ele vai fornecer automaticamente para a gente, mesmo que a gente não tenha escrito aqui um código que implementa essa interface. Vamos testar? Mas antes de testar, faltou uma coisa aqui. Eu preciso colocar um mapeamento aqui, get mapping, para a gente atender aqui as requisições. Eu vou colocar aqui /todos, tá? Não vai ficar aqui, não vai ser só /produtos, não. Vai ser /produtos /todos. Porque a gente vai ter depois outros métodos aqui mapeados também, para não fazer confusão. Beleza, eu vou iniciar o nosso projeto aqui. Vamos ver, não deu nenhum erro. E agora vamos consultar. Tá aqui, ó. Cerveja Stella, suco de uva, enfim, todos aqueles produtos que a gente inseriu naquela carga de dados daquele arquivo data.sql, né, que eu te mostrei, estão aqui agora, ó, consultamos, já está retornando JSON, mas, enfim, veja que foi feito a consulta, inclusive tem aqui o SQL gerado para fazer a consulta no banco de dados. Bom, vamos revisar o que a gente precisou fazer? Apenas uma interface, anotado com @repository, estendendo uma outra interface JPA repository, e no local onde a gente queria usar, a gente usou o repositório, bastou a gente chamar um método que já existia, que a gente não precisou implementar nada. E da mesma forma que existe esse find all, como eu já falei, existem vários outros já implementados para a gente, que já estão aqui. Ou seja, é um repositório genérico, né? Que ele já fornece para a gente métodos, vamos considerar métodos padrão, né? Que geralmente a gente precisa mesmo. Mas aí eu sei que você deve estar perguntando, tá, Thiago, mas muitas vezes a gente precisa de métodos que não são esses padrão, a gente precisa de métodos específicos. Por exemplo, eu quero consultar produtos pelo nome.
Beleza, vamos ver como funciona isso aqui? Eu posso criar um método aqui, declarar um método, né, nessa interface produto repository, retornando aqui uma lista de produto, e aqui eu vou chamar esse método de nome, e vou receber aqui o nome. Bom, o que eu estou fazendo aqui, vou importar o Java UtilList, o que eu estou fazendo aqui é declarando um query method, ou seja, um método de consulta, que vai gerar a consulta derivada do nome do método. Então esse nome aqui não está aqui por engano não. Quer ver? Vou colocar aqui descrição. O produto não tem descrição, né? Não, não tem. Vou colocar aqui descrição. Só para você entender. Vai fazer recarregar aqui. Veja que deu um erro. Na hora que ele deu um restart aqui no projeto, deu um erro. Ó. Não existe a propriedade descrição. Ele não encontrou a propriedade descrição. Por quê? Ele não encontrou onde? Não encontrou no tipo produto. Quer dizer que o nome do método que eu coloco aqui, o Spring Data JPA, ele tenta criar uma query, ele tenta derivar uma query do nome do método. Então, se eu colocar aqui o nome do método nome, vamos ver, ele vai dar o refresh aqui. Não deu nenhum erro. Quer dizer que ele realmente criou uma consulta para a gente automaticamente, ele criou uma implementação para a gente automaticamente, derivando do nome do método, que, por sinal, o nome do método é nome. De onde ele tirou isso aqui? O nome do produto. Então, ele veio aqui no tipo produto e veio assim, o tipo produto tem uma propriedade nome, então vou criar uma consulta filtrando pelo nome. É isso que ele fez. Como que a gente usa essa consulta? A gente vem aqui no controller. Para usar essa consulta, inclusive, eu vou criar aqui um outro método, mapear aqui para por nome, beleza? Para a gente não perder, né, o histórico de tudo que a gente vai fazer nessa aula, eu vou criar vários métodos e vou colocando aqui um novo caminho, tá? E vou chamar aqui então de consultar por nome. E aqui, ao invés de chamar o findAll, vou chamar o método nome, passando um nome. Vou receber como parâmetro aqui o nome. Dessa forma assim. Então, enfim, esse método recebe o nome como parâmetro e repassa para o método chamado nome também do repositório. Bom, a gente não implementou essa interface aqui. Posso até tirar o public, né? Porque métodos de interface já são públicos. Então a gente não implementou esse método aqui, essa interface, esse método, certo? Quem implementa ele para a gente em tempo de execução é o Spring Data JPA. Não deu nenhum erro. Então o que nós vamos fazer aqui? Ó? Por nome. E eu vou colocar aqui Query Parents, tá vendo? Vou passar o nome. Vou passar então esse parâmetro aqui para chegar nesse parâmetro aqui do método, tá bom? Então vou colocar aqui nome, vamos ver um nome do produto, cerveja Stella. Vou colocar aqui Stella. Ah, mas não pegou nada, não retornou nada, né? Então, cerveja Stella, como que é o nome? Como que escreve mesmo aqui? Deixa eu pegar do banco de dados. Vou pegar o nome completo. Vou colar aqui. Veja, retornou. Viu que legal? Então, a gente implementou aqui um método de uma forma muito simples. Na verdade, a gente não implementou um método, né? A gente só declarou ele e a implementação a gente deixou por conta do Spring Data JPA. E aí você pode estar achando que o nome do método não ficou muito legal, né? Só nome, sei lá, produto, repository, nome. Será que tem como a gente mudar isso aqui? Tem. A gente pode colocar aqui algumas palavras-chave, alguns prefixos. Por exemplo, eu posso colocar aqui find by nome, que vai funcionar também. Deixa eu fazer refatoração, fica melhor. Find by nome, porque ele já refatora aqui no produto controller também. Tá vendo? Estou usando find by nome e vai funcionar da mesma forma. Se eu mudar aqui qualquer coisa no final, já não traz mais nada. Tá vendo? Bom, de onde eu tirei esse find by nome aqui? Né? De onde eu tirei que eu poderia usar isso aqui? Da documentação. Vamos entrar aqui, ó. Estou no Spring Data JPA, Learn, aqui, ó, Reference Doc. Você pode encontrar aqui, ó, no apêndice C. Aqui, ó. Aqui ele diz quais são as keywords que você pode usar. O find by, read by, get by, query by, enfim. Tá vendo? As keywords aqui são documentadas. Então, vamos tentar usar aqui o query by. Posso também usar
query by, query by. Beleza? Continua funcionando. Agora, se eu tentar usar aqui uma coisa, buscar por nome, dessa forma aqui, vai funcionar, você acha? Não vai, olha. Deu um erro porque ele vai tentar achar isso aqui, uma propriedade no tipo produto, com esse nome aqui. Ele acha que é um nome de propriedade, porque não é uma keyword, né? Não é uma palavra-chave documentada aqui, certo? Então, você tem que ficar nessas aqui para essa forma que a gente está desenvolvendo. Daqui a pouco a gente vai ver outras formas também, tá? Ó, find by. Então, sempre coloca como prefixo find by, quer dizer, você pode usar os outros também, e aí depois o nome da propriedade. Só que aqui no meio de find e by, entre um e outro, você pode colocar qualquer coisa. Por exemplo, todos... Deixa eu fazer um refactor. Aqui, ó. Find todos produtos cadastrados. Claro que eu não faria um método tão nada a ver assim, né? Não precisaria desse nome, mas só para você entender. Find todos os produtos cadastrados by nome, não deu erro. A gente está usando aqui e mesmo assim continua funcionando, tá vendo? Então, entre o find e entre o by, você pode escrever qualquer coisa. Por que qualquer coisa? Para deixar o nome do método mais descritivo. De repente você quer deixar ele um pouco mais legível, né? Não é só find by nome, você quer dizer que é find todos by nome, né? Então, enfim, você pode fazer isso também, tá? Mas deixa eu voltar, só deixar assim, ó, find todos by nome. Beleza? Bom, continuando aqui, veja então que essa implementação que a gente fez ali, ela não retorna nada se a gente colocar só Stella, né? Às vezes a gente quer fazer uma consulta usando o like, né? Então, se o Stella coincide em algum local do nome do produto, eu queria retornar aquele produto, né? Usando o like do banco de dados, por exemplo, né? A gente está usando aqui um banco de dados SQL, então acho que você entende quando eu falo assim. Bom, como que a gente faz isso? Vamos implementar aqui. Poderia alterar esse método, mas eu não vou alterar ele para a gente não perder, para deixar aqui, né, como documentação para você. Inclusive, eu vou até voltar aqui aquele método nome para ficar também documentado aqui para você, tá? Bom, vamos criar um novo método aqui. Vamos criar um método chamado find by. Vou tirar o todos, poderia ter também, mas find by nome. E aí nós vamos usar aqui um critério, né, um keyword para definir critério. Vou colocar aqui o containing, ou seja, busque pelo nome contendo o que eu estou dizendo aqui. Quando eu falo que eu contendo o que eu estou colocando aqui como parâmetro, nome, não é exato mais, é usando like. Então, quer ver? Find by nome containing nome. Beleza. Agora, na verdade eu não queria alterar isso aqui para também ficar documentado para você, então não vou alterar, na verdade eu vou criar um novo aqui. Vou colocar assim, consultar por nome. Aliás, vou colocar assim, ó. Aí eu comento aqui, fica legal para você também, né? Então, deixei comentado aqui e chamo find by nome contain. A partir de agora, se eu buscar por Stella, ele retorna, tá vendo? Então, cerveja, ele também vai retornar, olha. Se eu colocar agora uma coisa que não existe, aí já não retorna, claro. Viu só? Como que eu sei disso, então? Que eu posso usar o containing. Nós podemos acessar aqui, acho que é aqui 6, Query Methods, aqui Query Creation. Nós conseguimos ver aqui as keywords suportadas, tá vendo? Então vamos procurar aqui containing, não achei aqui. Aqui, ó, containing. Então ele dá um exemplo aqui, ó, find by first name containing. É mais ou menos do jeito que a gente fez, né? Find by nome containing. Aí ele mostra aqui um snippet, né? Chama de snippet isso, snippet de JPQL, ou seja, como que ele vai fazer isso com JPQL, né? Na hora de fazer a consulta. E tem várias outras keywords que você pode testar também, tá? A gente vai usar algumas outras aqui daqui a pouco. Quer ver mais um exemplo? Se a gente for fazer uma consulta, o produto tem preço, certo? A gente quer fazer uma consulta por faixa de preço. Então, vamos lá, ó, produto find
find by preço, e aí eu coloco between. Se a gente olhar aqui, tem between aqui. Olha, between. Find by start pode ser para data também, tá vendo? Ó? Pode ser para um valor monetário também, um decimal. Olha, between. E aí ele vai fazer uma consulta entre dois valores, né? Que aquele valor do registro tem que estar entre dois valores. E por isso, nós vamos passar aqui como parâmetro do método que a gente está declarando, preço início, big decimal, preço fim. Certo? Então a gente tem um método, find by preço, preço é o nome da propriedade, between é a keyword que a gente quer para definir o critério, passamos dois parâmetros, o início e o fim do intervalo. Aí aqui, agora sim eu vou criar mais um método, vou chamar de por preço, aqui, constar por preço. E aqui nós vamos receber big decimal, preço início, big decimal, preço fim. Beleza. Aí aqui, vamos chamar agora, vou tirar esse parâmetro por preço. Vamos adicionar aqui dois parâmetros, o preço início. Vou colocar de 0 até preço fim, até 10. De 0 a 10. Então eu quero produtos que custem de 0 a 10 reais. Faço a consulta. Olha só, nós temos aqui cerveja, R$ 7,99. Enfim, vamos pegar aqui de 7 a 8 reais. Veio cerveja. Vamos colocar agora de 10 a 20 reais. Suco de uva, apenas. Enfim, de 10 a 100 reais. Suco de uva, picanha, bife ancho, cupim, tá vendo? Então, muito simples, né? Nós criamos aqui um método que faz a consulta considerando um intervalo de valores. Nós podemos também fazer consultas, uma consulta, deixa eu ver aqui, vamos fazer uma consulta agora no repositório, que a gente tem mais uma condição, não só uma condição, mais duas condições. A gente pode ter isso também. Então, vou chamar aqui, find by nome containing. Então, eu quero buscar por nome contendo, igual a gente tinha feito antes. Porém, mais uma condição, end, categoria, id. Aí eu passo aqui, o nome e o id da categoria. Olha só que legal. A gente vai buscar, então, o nome que tem que conter. Aí a gente usa uma keyword aqui, end, porque ele vai fazer, então, adicionar um novo critério, né? Aí aqui o nome da propriedade, categoria ID. Só que se você for ver, não existe a propriedade categoria ID aqui, existe categoria. Mas ele é esperto o suficiente para entrar dentro de categoria e ver que existe um ID lá dentro. Tá vendo? Então, é o ID da categoria. Muito massa isso aqui, né? Vamos criar aqui mais um... Vou pegar aqui por nome, que vai ficar mais fácil. Vou criar mais um método, vou chamar aqui por nome e categoria. Então, por nome e categoria. Find by nome containing categoria ID. Dessa forma, sim. Tudo certo? Então, só chamamos o método que a gente declarou. Agora, deixa o nome aqui, mas eu quero na categoria 1. Eu quero buscar, então, produtos Stella na categoria 1. Aqui é por nome e categoria, o que a gente vai chamar. Vamos fazer um send. Bom, não encontrou. Vamos pegar aqui, é porque o Stella deve estar na categoria 2, talvez. Acho que sim. Não, deixa eu ver aqui onde está. Bebidas, deveria estar na 1 mesmo. Stella está na categoria 1. O que a gente fez errado aqui? É categoria ou é categoria ID? É categoria ID, o nome do parâmetro, não é categoria.
categoria ID. Beleza, então quero buscar Estela, categoria 1, tá vendo? Quero buscar Estela na categoria 2. Aí já não tem. Então, muito legal isso aqui, né? Viu só? Então, o end, inclusive o end está aqui, ó. É uma keyword documentada também, ó. Find by last name and first name, tá vendo? Agora, nós vamos ver uma outra forma aqui de criar métodos aqui no repositório. Por exemplo, se a gente quiser verificar se existe um registro no repositório. Será que existe um registro com o nome X? É fácil também. A gente pode, então, retornar boolean e usar aqui o prefixo exists by nome, por exemplo. Isso aqui ele vai implementar um método para a gente fazendo um select count, né? Para ver se existe ou se não existe, vai retornar um booleano. Então, vamos criar um método aqui. Chamar de exist. Vou chamar aqui de consultar existência. Só recebe o nome. E retorna um booleano. Exists by nome, beleza. Aqui retorna um booleano, né? Beleza, vamos ver se funciona. Não deu erro aqui não. Então, deixa eu tirar a categoria, você vai passar o nome. Vamos chamar aqui, chamei de existe, né? Acho que foi existe. Então, existe algum produto chamado Estela? Não, não existe, porque aqui a gente está buscando de forma exata, né? Não existe. Vamos pegar o nome de um outro produto aqui. Picanha 1 kg. Então, vamos ver se existe um produto chamado picanha 1 kg? Sim, existe. Picanha 2 kg existe? Não existe. Tá vendo? Então, na verdade, ele nem fez um select count aqui, ó. Ele usou foi um limit. Eu acreditei que ele poderia ter usado um count, poderia ser, mas enfim. Ele usou aqui, ele fez o select e ele limitou o resultado desse select, mas para retornar o verdadeiro ou falso. É a forma que ele implementou, né? Vamos agora implementar um outro método que retorna uma quantidade. Posso também usar o count. O count aí sim, ele vai fazer um count. Ó. Count by categoria ID, passando aqui a categoria ID. Então, de novo aqui uma keyword, count, mais uma keyword que vai fazer o count, by o nome da propriedade, lembrando que aqui ele é esperto o suficiente para achar que o ID está dentro da categoria. Então, count by categoria ID. Vamos colocar mais um método aqui no nosso controlador. Vou chamar isso aqui de quantidade por categoria. Constar quantidade por categoria. Count by categoria ID. Aqui tem que retornar um integer, né? Que é um integer lá. Beleza. Fazendo então aqui a chamada. Passando apenas a categoria ID. Quantos produtos nós temos na categoria 1? Nós temos 5. E na categoria 2? Nós temos 3. E na categoria 3? Nós temos 0. Enfim, bem legal também. Veja que ele, agora sim, gerou um SQL, né? Ele executou um SQL no banco de dados fazendo um count, certo? Agora, uma outra coisa bem interessante que ele faz para a gente, magicamente, é paginação de dados. Às vezes a gente faz algumas consultas que retorna uma grande quantidade de dados. Imagina que a gente tenha 5.000 produtos cadastrados. Não ficaria performático a gente retornar os 5.000 produtos de uma vez, né? A gente precisa fazer paginação. E ele resolve isso de um jeito muito legal também. Então vamos lá implementar, criar, né? Declarar, na verdade, os métodos para fazer paginação. Para fazer paginação, a gente retorna um tipo page. Deixa eu importar aqui o page. Bom, daqui a pouco está com alguma questão aqui no meu Eclipse. Produto, mas é um page. Deixa eu ver se ele importou. Não importou ainda o page. Ah, tá aqui, ó. Do Spring Framework Data Domain. Então, é uma interface do Spring Data. Importei. E vou declarar um método find by. Aí aqui eu vou... Na verdade, deixa eu
copiar aqui para ficar mais fácil, mas não ter que digitar tudo de novo. Vou pegar o por preço aqui, ó. Eu quero retornar paginado, né? Aí, mas eu vou fazer o filtro por preço, beleza? Mas eu quero que o retorno seja paginado. Ok. Eu adiciono aqui mais um argumento nesse método. Esse argumento é do tipo pageable. Aqui, ó. Achei, tá aqui. Do tipo pageable. Então aqui a gente passa, você vai ver, a gente vai passar com alguns argumentos para paginação. E ele retorna os produtos paginados. Ele retorna, na verdade, página por página. Ele nunca vai retornar duas páginas. Ele vai retornar... se pediu a página 0, ele vai retornar a página 0 de produtos, com a listagem de produtos. Pediu a página 2. Agora, quantos registros por página tem? Na hora de fazer a consulta, você pode especificar. Mas aqui eu vou especificar um padrão. Pageable default. Vou anotar esse argumento pageable aqui, com essa anotação pageable default, e coloco aqui o 2 para retornar 2 registros, 2 objetos por página. Quer dizer que isso aqui é uma recomendação, retornar 2? Não, não é isso. É porque a gente tem poucos dados. Para a gente poder testar, se eu colocar aqui que cada página, se eu deixar o padrão, ou se eu especificar que cada página tem 10 registros, nós só vamos ter a página 0, só a primeira página, porque são poucos registros na nossa massa de testes, de dados de teste aqui, né? Então, vou colocar 2, porque assim a gente consegue visualizar funcionando de verdade, tá? Então, veja que não deu nenhum erro, agora a gente é só usar, né? Agora é só usar. Deixa eu pegar aqui aquela pesquisa por preço. Olha, por preço paginado, vou chamar, tá? E aqui, nós vamos adicionar... Mas, na verdade, eu coloquei no lugar errado, tá? Na verdade, é aqui que eu quero colocar, ó. Opa! Não é aqui que eu vou colocar essa anotação. Vou colocar aqui, ó. Eu vou passar aqui um argumento também no método que a gente faz o mapeamento com getMapping, tá? Então aqui no repositório a gente precisa receber o argumento pageable, porém aqui no método do controlador nós vamos também receber, porém eu vou colocar pageable default 2, certo? Aí eu vou passar aqui consulta por preço, tá, só passar aqui o pageable, estava confundindo com outro método que estava ali, né? Então a gente tem o find by preço between, que não tem nada de paginação, e a gente tem o find by preço between, inclusive não está chamando ele por quê? Será que só faltou salvar? Não, porque aqui eu tenho que retornar o page, não é list mais, né? É um page. Tá vendo? Dentro dessa página aqui tem a lista, sim, tem a lista de produtos, mas é representado por um page. Vamos testar? Vou pegar isso aqui para alterar aqui a URL. Vamos especificar aqui os preços. Beleza. Veja que já retornou automaticamente aqui paginado para a gente, ó. Retornou 2 elementos, 2 objetos, ó, suco de uva e a picanha. E aqui ele retorna alguns metadados, dizendo que a gente tem 2 páginas. Então a gente está na página 0 aqui, ó. Se a gente verificar aqui, tem um number 0, tá vendo? A gente está na página de número 0, porém a gente tem um total de 2 páginas. Então a gente tem mais uma página para acessar se a gente quiser. Como que a gente acessa mais uma página? Usando aqui o parâmetro page. Se eu colocar page 0, já é o padrão, né? Mas se eu colocar A1, eu vou para a página 1. Tá vendo que mudou aqui mudou o resultado? Foi para bife ancho, cupim, tá vendo? Se eu colocar 0 aqui, suco de uva aurora e picanha. Então, já paginou para a gente automaticamente, né? Foi bem fácil fazer isso. Bom, mas como eu disse no começo desse vídeo, embora o Spring Data JPA facilite bastante a nossa vida e seja muito bom realmente usar, é muito bom mesmo usar Spring Data JPA, tem uma questão aqui que, na minha opinião, você tem que tomar cuidado, que é a legibilidade do seu código. Quer ver? Pega esse código aqui, find by nome containing end categoria ID, e pode ficar cada vez pior se você começar a criar consultas mais complexas. Primeiro, muitas vezes você não vai, na verdade, nem conseguir criar consultas mais complexas usando as expressões suportadas pelo Spring Data JPA. Isso é fato, você não vai conseguir criar todas as consultas.
aqui, com o nome de métodos. Imagina, né, um nome de métodos gigantesco aqui, mas mesmo assim ele não suporta consultas mais complexas. Outra coisa é que seus nomes de métodos tendem a começar a ficar muito feio, dependendo da complexidade da consulta. Mesmo que ele dê suporte, tende a ficar muito feio. Não só em relação a ficar feio ou não, mas fica confuso. A legibilidade realmente fica ruim. Nesse caso aqui, eu já acho que começa a ficar ruim e tem casos que ficam ainda piores. E terceiro, os nomes dos métodos, eles começam a expor demais os detalhes da estrutura das suas entidades. Então aqui, ó, find, by, nome, contain, em categoria ID. Se você mudar alguma coisa na estrutura da sua entidade aqui, com produto e categoria, você já começa a ter problemas aqui com os nomes dos métodos, tem que sair refatorando tudo, enfim. São 3 problemas que eu acredito que você tem que ficar atento. E como que você resolve isso? A forma de você resolver isso é não usando esse recurso que eu acabei de te ensinar. Nossa, Thiago, mas o que é isso? É um balde de água fria, né? Você ensina para depois falar mal. Não estou falando mal, tá? É muito bom, mas toma cuidado. Tem uma forma que também é simples, tá? Você vai gostar também. Claro, não é uma mágica como é assim, mas é muito boa também. Você pode declarar queries usando uma anotação, criando um método. Por exemplo, vamos lá, na prática fica mais fácil de ensinar. Por exemplo, eu vou criar aqui um método que retorna produto, consultar por, ou seja, vou criar um nome que eu quiser aqui, ó, um nome de método que eu quiser, que eu achar mais legível para de acordo com o padrão que eu estou usando na plataforma aqui no projeto, né? Então, eu vou chamar de consultar por, tá bom? Não precisa ser esse nome, pode ser qualquer outro. Mas um nome mais legível, mais curtinho de repente. Não é que tem que ser, os nomes dos métodos tem que ser curtinhos, não é isso que eu estou falando, tá? Mas é um nome que tem mais a ver com o que você está querendo fazer. Então, consultar por, aí põe nome, categoria. Claro que se a gente fizer só isso aqui, não vai funcionar, é lógico, né? Olha só, ele não vai encontrar a propriedade de nome consultar por no tipo produto. Tudo bem, a gente não vai usar isso aqui. A gente vai agora anotar esse método com @query, também do Spring Data JPA. E aqui, como argumento, nós vamos passar uma consulta JPQL. Então, eu vou fazer assim, ó, from produto, eu vou dar um ls aqui, p, where p nome, like, aí eu vou colocar 2 pontos nome, isso aqui é para a gente fazer o bind, ou seja, para a gente vincular esse parâmetro aqui ao nome do argumento que a gente colocou no método, né? Então, nome. Veja que eu coloquei os percent aqui, porque eu quero que... É como se eu estivesse fazendo... Como não? Eu estou fazendo aqui o containing, né? Eu quero que contenha alguma coisa do nome. End p.categoria.id é igual a categoria. Estou fazendo bind aqui também. Bom, basicamente esse método aqui ele faz a mesma coisa que esse método aqui, tá? Só que aqui a gente está fazendo com JPQL e anotando. Veja que a gente, mesmo assim, não vai precisar de uma implementação dessa interface. Somente com a anotação a gente tem o resultado, mas claro, a gente tem que escrever uma JPQL. Mas a vantagem disso é que a interface fica muito mais legível para quem está usando. Então, se a gente vier aqui consulta por... Qual que é esse aqui? Por nome e categoria, né? Se a gente vier aqui, ó, consulta por nome e categoria, eu vou comentar aqui. Consultar por nome, categoria, ID. Fica muito mais legível para quando a gente está usando o repositório dessa forma aqui, na minha opinião, tá? Muito mais do que isso aqui. Você tem que ler, pensar, enfim. E tem todos aqueles problemas que eu falei, né? Fazendo isso, vamos... Deixa eu consultar aqui por nome e categoria. Deixa eu tirar esses parâmetros de preço, colocar o nome, categoria... Vou tirar a página, não está com paginação, né? Categoria 1. Picanha 1 kg não está na categoria 1, então não retornou nada. Estela já está, retornou. Tá vendo que legal? E aí, gostou do Spring Data JPA? Já está pensando em usar no seu próximo projeto? Comenta aqui abaixo o que você achou, vamos interagir sobre esse assunto, vai ser bem legal. E eu quero convidar você para conhecer o nosso curso online e imersivo especialista Spring REST, que inclusive a gente usa bastante Spring Data JPA nele, além de vários outros projetos do ecossistema Spring.
Então, é o curso mais completo do mercado quando a gente fala em modelagem e desenvolvimento de REST APIs. São mais de 77 horas de videoaulas. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo para você se inscrever na lista de espera e já ir conhecendo o curso. Quem sabe entrar na nossa próxima turma, beleza? Te espero então no nosso próximo vídeo. Um abraço, até mais.